irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 11 de julho de 2020, sábado, dia de São Bento Abade e Pai dos Monges. A cor litúrgica é branca. No rito da celebração temos o prefácio comum ou dos santos e o ofício da memória. Antífona da entrada. Senhor, porção da minha herança e minha taça, tendes em mãos o meu destino, coube-me por sorte a boa parte, sim, é bela herança que me cabe. Salmo 15, versículo 5. Oração do dia. Ó Deus, que fizestes o abade São Bento Preclaro, mestre, na escola do vosso serviço, concedei que, nada preferindo ao vosso amor, corramos de coração dilatado no caminho dos vossos mandamentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos do 1º ao 8º. No ano da morte do rei Osias, vi o Senhor sentado num trono de grande altura. O seu manto estendia-se pelo templo, havia serafins de pé a seu lado, cada um tinha 6 asas, 2 cobriam-lhes o rosto, 2 os pés, e com 2 eles podiam voar. Eles exclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. Ao clamor dessas vozes começaram a tremer as portas em seus gonzos e o templo encheu-se de fumaça. Disse eu então: ai de mim, estou perdido. Sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Nisto, um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa que retirara do altar com um tenaz. E tocou minha boca, dizendo: assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa, e teu pecado está perdoado. Ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 93, versículos 1a-b e 1c ao 2º. E o 5º, refrão 1a. Reino Senhor, revestiu-se de esplendor. Todos, reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei, se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refulge a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Repitamos: reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Felizes vós serei, se fordes ultrajados por causa de Jesus, pois repousa sobre vós o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 14. Aleluia, 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 aleluia.
Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 10, versículos de 24 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como o Senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, é uma reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Não tenhais medo, Mateus capítulo 10, versículos de 24 a 33. O medo está solto. Foi ele quem cercou as casas de grades e arame farpado, inventou o porteiro eletrônico e construiu guaritas na esquina. Ele faz a fortuna das empresas de segurança, cobrando por um produto que não podem entregar. Como disse o poeta, o medo é uma flor de pânico apavorando os floricultores. Apesar dessa fobia universal, ou talvez antevendo-a, Jesus se dirige a seus missionários: não tenhais medo. Estamos todos nas mãos do Pai, os pardais e todos nós. Sem esta convicção, continuaríamos trancados em casa. A. U. von Balthasar comenta a advertência de Jesus. Por 3 vezes encontramos nos evangelhos este não temais. Em uma delas, Jesus acrescenta aquilo que se deve temer. Não devemos temer tudo o que acontece no espírito da missão de Jesus. Primeiro, proclamar sobre os telhados aquilo que foi ensinado pelo Senhor no côncavo das orelhas, pois está destinado a ser conhecido pelo mundo inteiro, e nada poderá opor-se a essa transmissão. Naturalmente, com isso o pregador se expõe ao perigo. Ele é ovelha no meio de lobos e deve esperar pelo martírio devido à sua pregação. É aí também que ele não deve temer. Seus inimigos não podem atingir sua alma. Haveria um único inimigo a temer, aquele que faz perecer na geena tanto a alma quanto o corpo. E isto não acontece se o pregador permanece fiel na sua missão. Enfim, o cristão apóstolo não temerá, porque nas mãos do Pai está muito mais protegido do que ele imagina. Aquele que cuida dos pequenos animais, do mais insignificante fio de cabelo, quanto mais ele cuidará dos seus filhos. Aqui, Jesus fala do vosso Pai, e o contexto o explica. O homem está em segurança, em duração e amplitude, enquanto cumpre sua missão cristã, ainda que exteriormente ele seja considerado um temerário. Agora podemos compreender a ousadia de um Francisco Xavier, atravessando os oceanos em uma casca de noz,
apelidada de navio, a serenidade de Anchieta, oferecendo-se como refém entre tamoios antropófagos, o arrojo do pastor Luther King na defesa de seus irmãos negros. Estes e muitos outros preferiram o amor ao temor. Nossa equipe da Pastoral Carcerária, da Comunidade Católica Nova Aliança, rapidamente trocou o medo pela alegria, anunciando o Evangelho em um presídio de segurança máxima, e valeu a pena. Orai sem cessar. Na hora do medo, Senhor, em ti me refugio. Salmo 56, versículo 4. Santo do dia, São Bento de Nórcia. 11 de julho é dia de São Bento de Nórcia. Bem, eu quero dizer que estes textos, este vídeo, estão nos meus endereços eletrônicos. No blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, no canal do YouTube Paulo Roberto Maciel e, eventualmente, no instagram.com/Paulo Roberto Maciel 6 barra. Podem divulgar à vontade este vídeo, porque foi Jesus quem mandou. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Foi Jesus quem falou isso. Então, estou cumprindo essa determinação. O texto que eu vou ler da biografia de São Bento é do padre Evaldo César de Souza, que escreve para o site a12.com. 11 de julho, São Bento de Nórcia. Recebemos da tradição cristã o relato de que Bento viveu entre os anos 480 e 547. Nasceu na cidade de Núrcia, na Itália. Pertencia à influente e nobre família Anícia e tinha uma irmã gêmea chamada Escolástica, também fundadora e santa da igreja. Era ainda muito jovem quando foi enviado a Roma para aprender retórica e filosofia. No entanto, decepcionado com a vida mundana e superficial da cidade eterna, retirou-se para uma vida ascética e reclusa. Passou a se dedicar ao estudo da Bíblia e do cristianismo. Ainda não satisfeito, isolou-se numa gruta no Monte Subiaco. Assim viveu por 3 anos na oração e na penitência, estudando muito. Depois se agregou aos monges de Vicovaro, que logo o elegeram seu prior. Mas disciplina exigida por Bento era tão rígida, a disciplina exigida por Bento era tão rígida, que estes monges indolentes tentaram envenená-lo. Meu Deus, hein? Isso acontece na igreja. A disciplina exigida por Bento era tão rígida que os monges indolentes tentaram envenená-lo. Eu vou repetir, porque é incrível. A disciplina exigida por São Bento, era tão rígida que os monges indolentes tentaram envenená-lo. Bento abandonou então o convento e no sopé do Monte Cassino construiu o seu primeiro mosteiro. O símbolo e emblema que escolheu foram Ora et labora, reza e trabalha. Ora et labora, é latim, reza e trabalha. E a cruz e o arado passaram a ser o exemplo da vida católica dali em diante. Deste modo, se estabelecia o ritmo da vida monástica, o justo equilíbrio do corpo, da alma e do espírito para manter o homem em comunhão com Deus. Ainda registrou que o monge deve ser não soberbo, não violento, não comilão, não dorminhoco, não preguiçoso, não detrator, não murmurador. Hein? Este monge propôs um novo modelo de homem, aquele que vive em completa união com Deus através do seu próprio trabalho, fabricando os próprios instrumentos para lavrar a terra. Celebrado pela Igreja no dia 11 de julho, São Bento foi declarado patrono principal de toda a Europa pelo Papa Paulo VI em 1964. Reflexão: Bento, modelo de santo, foge da tentação para levar uma vida de atenção à presença de Deus.
através de um esquema equilibrado de vida e oração, chegou ao ponto de se aproximar da glória de Deus. Seu lema, ora et labora, reza e trabalha, não perdeu ainda hoje a sua importância e eficácia como desafio e modelo de santidade perfeita. Glorioso São Bento, conhecido por vossa santidade e sabedoria. É uma oração, gente. Vamos orar, vamos, rezar. Glorioso São Bento, conhecido por vossa santidade e sabedoria, amparai os eremitas que hoje vivem à procura de uma íntima comunhão com Deus. Dai-lhes força em seus combates espirituais e a graça de perseverarem até o fim no caminho da santidade. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá, creia. El Shaddai, Deus que pode tudo. E Maranatá, frase de São Paulo, vinde Senhor Jesus. Um dia Ele vai voltar, arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus e acredite que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade. E aí, quando Ele voltar, vai ressuscitar você, se você estiver morto fisicamente, vai te ressuscitar seu corpo, e se estiver vivo, vai ter o julgamento vivo mesmo. E se for absolvido, vai para a vida eterna, onde haverá felicidade plena, e o sofrimento de agora nem se compara à glória futura que será revelada em nós, disse São Paulo, apóstolo.